Olá a todos, tudo bem? Aqui quem fala é Isaac Messias, advogado, e mais uma reflexão aí sobre processo penal, direito penal, criminologia. E hoje eu vou relembrar um assunto que eu gosto muito desse assunto, né? Eu gosto de falar bastante sobre isso, que é a questão do reconhecimento de pessoas, né? E é uma questão, né, que precisa de um tratamento suficiente pelos juristas do Brasil, né? Principalmente aqueles que são envolvidos, militam no processo penal. Isso é fundamental por qual razão? Né? A grande questão que envolve reconhecimento de pessoas é o erro judiciário. Eu acho que talvez seja o procedimento em que o erro judiciário fica tão claro, porque ele envolve a autoria, né? Envolve a questão da inocência, de alguém ser condenado, mesmo que mediante um procedimento de verificação da autoria muito falho, né? E aí a gente vai entrar aqui e ver o artigo 226, basicamente para refletir a respeito das suas disposições, né? E tentar fazer algum arremedo crítico que envolva a, a questão do reconhecimento de pessoas, né? E por que ele tem tanto valor, né? Em primeiro lugar, porque o processo penal brasileiro ele gira em torno da prova testemunhal, né? A prova testemunhal ela é fundamental no processo, é fundamental. Os crimes acontecem e eles são identificados por testemunhos oculares, né? Por pessoas que presenciaram certa atividade dita ser criminosa. Então, o apoio probatório maior, né, se dá sobre a memória humana. E a memória humana, ela é falha, extremamente frágil, extremamente passível de induzimento. E é por essa razão que deve haver um procedimento que possa aferir a credibilidade de um reconhecimento feito por uma suposta vítima ou uma testemunha de um suposto autor do crime. E é o que está previsto no artigo 226. Né? E no artigo 226 diz o seguinte: quando houver necessidade de fazer esse reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma. Então, veja que já nessa leitura já não há possibilidade de entender que esse artigo aqui é uma recomendação. Isso está afastado da leitura natural do Código de Processo Penal. É impossível entender que isso aqui é uma recomendação. Não há possibilidade de entender que isso seja uma recomendação, uma sugestão ao juízo de primeiro grau. Não. É uma determinação. Se for identificado pelo julgador a necessidade de fazer o reconhecimento, tem que ser feito desse modo aqui. Então, qual é o procedimento, né? A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Então, em primeiro lugar, nessa ordem, a pessoa que vai fazer o reconhecimento de outrem deve antes descrever essa pessoa sobre a qual se deseja ser reconhecido. Olha, descreva as características, como é que essa pessoa era que está sendo acusada desse delito que você presenciou. Então vai descrever a altura, vai descrever a cor de pele da pessoa, vai descrever se possuía óculos ou não, se tinha barba, vai descrever se tinha alguma marca corporal que possa mais facilmente identificar, vai descrever se essa pessoa andava de certo modo, se portava de certa maneira, enfim, sobre questões fenotípicas da aparência da pessoa, qual roupa estava vestida, enfim, isso também é relevante, como é que é a forma do cabelo. E aí passa-se a segunda etapa. A segunda etapa é a pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, e aqui foi mal a legislação, diz assim, se possível, ao lado de outras pessoas que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. O que significa isso? Significa que o juízo, né, ele deve fazer uma, uma espécie de aparelhamento ali das pessoas que pareçam com a pessoa ser reconhecida. Então já existe uma suspeita de quem seja o autor pela acusação, que está sendo aqui processado e tal. Então,
vamos pegar essa pessoa que se entenda ser o autor, a pessoa que vai fazer o reconhecimento vai apontar esta pessoa dentre as demais. Então, o juiz, o julgador ali, vai ter que presidir aquele momento e trazer dentro da sala de audiência, nessa sala de reconhecimento, pelo menos duas pessoas que se pareçam, que tenham guardem semelhança com a pessoa a ser reconhecida. Aí algumas pessoas podem se questionar e levar o entendimento de que esse procedimento é feito para a pessoa errar. Então quer dizer então que a gente tem que dar alguma forma de causar alguma dificuldade para a pessoa reconhecer? Basicamente, é isso mesmo. É para fazer com que a pessoa que tenha certa dificuldade de fazer o reconhecimento, para que o grau de credibilidade desse reconhecimento seja ainda mais elevado. Seja elevado pelo próprio fato de que ela conseguiu, dentre pessoas semelhantes, identificar a pessoa certeira da acusação. É por essa razão que acontece desse modo. A pessoa tem que descrever primeiro, depois pessoas semelhantes, e aí apontar. E aí, isso é a síntese, né? Não vou seguir aqui adiante na leitura do artigo. Em síntese, é isso que acontece nesse procedimento de reconhecimento. No entanto, muitos tribunais, por muito tempo, tinham o hábito de entender, né, que esse era um procedimento, uma mera recomendação, uma mera sugestão, que não influenciava no processo de modo algum, né? E, é claro, existem brocados do mundo do direito que são extremamente úteis em determinadas situações, extremamente passam ao largo em outras, né? Que é aquele brocado que diz o seguinte: na lei não existem palavras inúteis, no texto legal não existem palavras inúteis. E esse texto legal era tido como foi jogado à inutilidade porque era simplesmente considerado uma recomendação, até que chegou o dia em que no recurso em habeas corpus 598.886, julgado pelo STJ, teve um entendimento solidificado de que não é uma recomendação, não é uma sugestão ao juízo de primeiro grau. Na verdade, isso é determinante para ferir a autoria, o reconhecimento de pessoa, né? Tem que ser feito daquele jeito, naquela ordem específica. Se possível, até de um jeito a deixar ainda mais cientificamente seguro e com maior credibilidade aquele reconhecimento, né? Uma outra questão que pode que é bem ruim de ser feita aquele método que é chamado de show-up, em que aparece primeiro uma pessoa, depois aparece outra pessoa, depois aparece uma outra pessoa, e isso induz ao erro judiciário, ao erro de reconhecimento. Isso é cientificamente comprovado de que as pessoas erram mais o reconhecimento quando determinado modelo de reconhecimento é feito. Então, não existem palavras inúteis na lei, isso é um brocado jurídico já extremamente antigo que acompanha a formação jurídica de diversas pessoas, diversos juristas, mas no processo penal isso foi flexibilizado até que chegou esse julgamento e solidificou a questão. Realmente agora é cogente, tem que se observar o reconhecimento de pessoas. Isso é fundamental, porque como um grande autor aí do mundo jurídico, doutrina nacional de processo penal, costuma dizer, Aurélio Lopes Júnior, diz que forma é garantia, né? E forma é garantia justamente por haver um ambiente de proteção ao réu, do poder do Estado de punir. Então, precisa ser acautelado o máximo possível de você jogar um inocente na cadeia. E quantos erros judiciários aconteceram justamente por reconhecimento de pessoas feitos sem o menor critério? O que tem mais é notícia a respeito disso, né? E diversos projetos que visam, né, como o Innocence Project, né, por exemplo, que visam lá tentar dirimir esses problemas, trazem alguma solução para o mundo jurídico, mas são soluções que geralmente costumam demandar tempo, costumam ser em casos selecionados, enfim. E exige que esse conhecimento seja levado adiante, né? E assim, mais uma reflexão para todos, né, da necessidade de que se observe o processo legal, devido processo legal, tem que ser feito desse jeito. Tem que ser feito seguindo a lei. O juiz não pode simplesmente entender
que é uma recomendação, que ele não vai seguir, porque o advogado requeriu de certo modo, ou porque o promotor. Não. Se está escrito na lei, deve ser feito, e deve ser feito de um modo a favorecer ao máximo o processo penal democrático. Que essa já é uma outra discussão de democratizar ao máximo o processo penal, que, é lógico, é um processo penal sobre a égide, que foi feito, constituído sobre a égide, né, de uma constituição ali autoritária, né, um período autoritário no Brasil. E mesmo assim, possui uma formalidade pensada para proteger aqueles que são acusados e podem ser identificados erroneamente. Então isso é fundamental no processo de júri, isso é fundamental no processo de tráfico de drogas, isso é fundamental no processo de roubo, isso é fundamental no processo de furto, tá? Então é a reflexão que eu queria deixar para todos, né? Mais coisas vem por aí. Inscrevam-se, como é que é? Curte, compartilha, né? Essas coisas aí. Então, caso tenha algum comentário, alguma situação envolvendo a temática, pode comentar aí embaixo. Um abraço a todos. Estamos aí.